Oi, tudo bom? Meu nome é Gabriel Andrade e eu queria conversar hoje com vocês sobre armário. Mas não é um móvel de que eu estou falando, né? Eu estou falando do armário, do sair do armário. Armário da população LGBT. E eu queria conversar com vocês para ver se a gente consegue falar sobre essa expressão e esse elemento da vida das pessoas LGBT a partir de uma perspectiva analítica, né, junguiana. Eu acho que essa discussão ainda é muito pertinente. Para exemplificar isso, eu tenho, infelizmente, uma notícia ruim, né? Que aconteceu algumas semanas antes de eu gravar esse vídeo, que foi a morte de um jovem, 14 anos, numa escola renomada de São Paulo. Ele atentou contra a própria vida. Ele atentou contra a própria vida porque ele era vítima de bullying. Bullying por diversos motivos. Racismo, classismo, mas também homofobia. Então, a gente volta aqui a ter essa discussão, porque ela ainda é necessária. Mas eu queria propor essa conversa com vocês, primeiro, a partir da origem dessa expressão, sair do armário. O que a gente sabe hoje, né? O que se tem levantado historiograficamente? Que essa expressão vai surgir nos Estados Unidos, provavelmente década de 30, não tem registro dela antes disso, e ela parece ter surgido da fusão de duas outras expressões. Ela é o amálgama da expressão to come out, né, que faz a parte do sair, e a parte do armário vem de to have skeletons in the closet, né, ter esqueletos no armário. Então essas duas expressões vão se fundir para to come out of the closet, sair do armário, né? Ficamos sem os esqueletos, ficou só o armário. Mas como é que surge o que significa, na verdade, essas expressões? Como é que elas vão se fundir? Por que elas se juntaram? Então, no contexto dos Estados Unidos, primeiras décadas dos Estados Unidos, a gente sabia, como praticamente todo mundo naquela época, não se podia viver uma homossexualidade de maneira aberta. Então existiam clubes fechados, quase que sociedades secretas, onde homens e mulheres homossexuais circulavam para poder socializar, conhecer parceiros e poder viver um pouco mais abertamente suas sexualidades. Quando alguém novo ia ser introduzido a esses clubes, ia ser apresentado a essa pequena comunidade, se faziam bailes, quase como um baile de debutante, que é feito para apresentar as jovens à sociedade. Era quase isso, um baile de debutantes, mas para apresentar aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, a comunidade que a gente poderia dizer, né, uma proto-comunidade LGBT que existe lá. Pequenos grupos que se reuniam. E então haveria essa festa para se apresentar esse grupo. Um baile de debutante, você ia debutar a sua própria sexualidade. É desses bailes, desses coming out balls, que vem o coming out, do sair, né? É deles que vem a parte do sair do armário. A segunda parte vem dessa expressão que eu já mencionei, to have skeletons in the closet, né? Ter esqueletos no armário, literalmente. Mas que significa, na verdade, ter um segredo. Mas não é qualquer segredo. Esses skeletons in the closet é um segredo que pode prejudicar a pessoa, pode arruinar a sua reputação, pode depor contra ela. Né? Então, não é qualquer segredo que é um skeleton in the closet, é um segredo pesado. E a gente não, né? Nos Estados Unidos, na década de 30, as pessoas vão juntar essas duas expressões para falar sobre a própria sexualidade, sobre se assumir perante esses grupos inicialmente, eventualmente perante a sociedade. Vão fundir essas expressões e nós vamos ter o to come out of the closet, né? Sair do armário. Como o que nós temos como movimento LGBT moderno vai surgir nos Estados Unidos, final da década de 60, né, 69, com o levante Stonewall, muitas expressões nascidas no contexto norte-americano vão ser exportadas
para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. Então é de lá que nós recebemos essa expressão e a gente adota ela quando a gente vai falar sobre assumir a própria sexualidade. E hoje também a própria identidade de gênero, né? A gente foi expandindo esse entendimento para os outros elementos da sigla LGBT. E por que eu estou trazendo essa origem? Qual a importância de falar sobre a origem de um termo, quando a gente está tentando olhar para ele como símbolo, que é a minha proposta aqui? Porque nessa origem a gente já tem aqui marcado a ambiguidade do símbolo, né? A gente sabe, para um junguiano, um símbolo diz aquilo que não pode ser dito, né? É a forma mais eloquente de dizer algo que não pode ser dito. Por quê? Porque fala de uma experiência ou de um conteúdo muito mais amplo do que a linguagem dá conta, do que a própria consciência dá conta. Então, os símbolos muitas vezes vão ser vividos pela consciência, né, de maneira ambígua, né? Como é que isso pode, né? Isso carrega um lado legal, isso carrega um lado ruim, né? É da natureza do símbolo. E olha só, essa expressão carrega exatamente um lado legal e um lado que não é bom. Obviamente, to have skeletons in the closet, ter um segredo que pode te arruinar, é o lado ruim. O to come out, para poder ser aceito num grupo, ser aceito numa comunidade, é a parte boa. E alguém poderia até propor, Gabriel, então encerra-se aí, né, a discussão. A gente quer a parte boa, a gente quer sair, a gente quer estar no mundo autenticamente. E eu falo, legal, em última instância é isso que a gente quer mesmo. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, né? Que a sociedade funciona. E a parte dos esqueletos e do armário também vão acompanhar a gente. E aí eu proponho a gente a começar a olhar o armário não já como uma coisa estabelecida, mas como uma coisa que vai nascer na vida de uma pessoa, que vai se construindo na vida de uma pessoa, porque cada um vai ter seu armário muito próprio. Cada um vai viver esse lugar de maneira muito peculiar. Então, o armário vai surgir como? Na vida de uma pessoa. Muitas vezes ele vai surgir já na infância. Pelo menos uma semente dele, pelo menos uma ideia de armário começa a surgir quando uma criança se percebe discordante do meio que ela está inserida. Discordante não em qualquer coisa, né? Discordante nas suas expressões de gênero e sexualidade. Vai ser aquele menino mais afetado, mais afeminado, aquela menina mais masculinizada, que às vezes não é nada, né? Às vezes vai se tornar um jovem heterossexual, como a maioria. Às vezes vai perceber que realmente existe algo de diferente. Então você vê, já na infância começa-se a perceber que é algo diferente, porque eu não me comporto igual aos outros, eu não penso exatamente igual aos outros certas coisas, e vai surgindo assim um esboço, né, do que seria um armário. É óbvio que a criança não vai ter grandes dimensões disso, né, ela não vai ter muito entendimento sobre isso, até porque o corpo e a psique não estão prontos para pensar e sentir e viver sexualidade, né? Não é o momento. Então ali vai ficar tudo meio ainda, digamos assim, subentendido. Subentendido não, talvez não seja a melhor palavra. Tudo vai ficar meio velado, né? Sem a gente ter, a pessoa ter clareza do que é esse conteúdo. Só que, né? Vamos avançando, a criança vai crescendo, ela vai se tornar um adolescente, vai chegar à puberdade, hormônios, desejo, né? E aí, na adolescência, que o armário começa a se tornar uma questão mais séria. E não é à toa, né, que foi adolescente, esse caso que a gente tem recentemente, né? Por quê? Porque na adolescência eu vou começando a me perceber diferente não só nos meus trejeitos, na minha forma de agir, em certos gostos, mas no meu desejo.
E às vezes até na minha identidade. Eu vou percebendo que eu não sou exatamente como a maioria. E num momento de vida em que aprender a fazer o jogo social, ser aceito, fazer parte de um grupo é fundamental na dinâmica, né, que é a adolescência, isso ganha um peso importante. E aí entra de fato, né, a ambiguidade do armário. Por um lado, tem algo querendo sair do armário, tem algo querendo uma expressão, digamos assim, autêntica do que se é. Por outro, tem algo querendo ficar guardado dentro do armário. Por quê? Porque sair do armário tem um custo. Porque sair do armário é perigoso. Porque sair do armário pode significar ser vítima de uma agressão, vítima de bullying, por exemplo, ou até agressão física. É óbvio que hoje nós vivemos uma condição muito melhor do que alguns anos atrás. Em algumas bolhas isso é muito mais tranquilo. Mas no país todo a gente não poderia falar isso, né? Nós temos ainda um país extremamente homofóbico, transfóbico. Nós ainda somos o país que mais mata transexuais do mundo. Então, tem algumas bolhas que aceitam, sim. Podemos falar em grande aceitação? Acho que ainda não. Espero que no futuro, sim. Então, você veja, nós estamos aqui, então, com um indivíduo que está num dilema. Ele está dividido entre duas polaridades. Entre assumir uma sexualidade ou uma identidade de gênero abertamente e viver uma autenticidade em relação a quem ele se entende, a quem ele entende que ele é, ou viver protegido, se esconder, né? Omitir dos outros um elemento ou alguns elementos da sua personalidade para poder se proteger do mundo. Obviamente, nem todo mundo tem essa opção. Existe uma piadinha maldosa, especialmente entre os homens gays, que diz assim: fulano de tal está na cristaleira. Ele não está no armário, ele está na cristaleira. Por quê? Qual é a ideia da piada? A cristaleira tem portas de vidro. Então a pessoa pode estar lá dentro, escondida, mas ela está só, né, forçando a barra nesse se esconder, porque na verdade está todo mundo percebendo quem ela é. Nem todo mundo tem a opção de se esconder do mundo, porque para algumas pessoas o comportamento é discordante de gênero, né? Ou seja, um homem que não se porta como se espera que o homem se porte, e a mulher que não se porta como se espera que uma mulher se porte, vão sofrer violência por conta disso. E às vezes já chamam muita atenção e não tem, digamos assim, porta de armário que segure. Mas para muitos outros vai ser uma opção. Inclusive vai ser opção porque eles vão ver a violência que esses outros, né, que esses que estão dentro da cristaleira sofrem. Quem está dentro do armário às vezes vê quem está dentro da cristaleira, que está recebendo violência, que está sendo atacado, sofrendo bullying, e diz assim: eu vou ficar dentro do armário mesmo, eu tenho essa opção, eu vou me esconder. Só que aí entra outra questão. Qual o custo de estar dentro do armário? Qual o custo de me esconder aqui, neste lugar? E aqui, para me valer de novo de um conceito junguiano, eu chamar a gente a pensar um armário como persona. Mas aqui não é qualquer persona, né? É uma persona que ela está bem egodistônica, digamos assim. Por quê? É uma persona que não diz respeito ao meu desejo, não diz respeito à minha identidade, não diz respeito a quem eu amo, não diz respeito a quem eu sou. É uma persona que praticamente foi construída sob a expectativa dos outros, sob a expectativa do que eu devia ser. E essa persona que o armário me constitui vai me garantir uma certa segurança. Ele vai me dar alguma garantia de tranquilidade. E a gente entende, né? É fácil entender essa escolha. Mas qual é o lado B, né? O que eu pago fazendo essa escolha? Eu pago que, tendo que investir tanta energia, tanto esforço, tanta atenção minha em viver uma persona, fica muito difícil viver uma interioridade, digamos assim, interessante.
É difícil viver uma interioridade profunda em que eu possa explorar quem eu sou, em que eu possa tentar entender o que eu sou, o que significa essa sexualidade que me atravessa, que eu vivo. O que significa me interessar porque eu me interesso, amar quem eu amo, querer me comportar da maneira que eu quero me comportar, ter os gostos que eu tenho. Como é que eu vou explorar isso se toda a minha energia está investida em atuar um personagem que de forma nenhuma me interessa, que não me diz respeito? Óbvio, aqui eu estou fazendo um pouco de exagero, né? Como se o personagem fosse completamente falso. Nem sempre é. Há armários, digamos assim, mais fáceis de estar dentro, alguns mais difíceis. Tudo aqui que eu vou falando, sempre lembrar aquela minha fala anterior, né? O armário é sempre muito pessoal. Ele é sempre muito peculiar de cada um. Eu estou aqui fazendo falas gerais só para a gente pensar um pouco no tema. Mas voltando na questão, né, de escolher, escolher esse armário a segurança nesse caso, vai dificultar que eu viva uma vida interior interessante. E, obviamente, outras coisas, né? Que eu possa viver uma vida sexual, afetiva, abertamente. E muitas vezes o que acontece é que também o armário vai demandar, né? Na verdade, a realidade vai demandar que eu use o armário em alguns lugares e outros não. Então, muitas vezes eu vou ver os lugares, né? Dentro do armário, por exemplo, tá dentro do armário para minha família, mas não vou estar dentro do armário para alguns amigos, ou o contrário, eu posso estar posso ser abertamente gay, lésbica, bi, trans dentro da minha família, mas eu vou ter que me esconder no meu trabalho ou no grupo religioso. E aí o armário se torna um pouco uma espécie de constante negociação com a realidade. Eu vou estar constantemente negociando o tanto que eu quero me expor, o tanto que vale a pena me expor, o tanto que eu vou ter que me esconder. Não tem idade para, né, sair do armário, não tem jeito certo de sair do armário, às vezes não tem nem como a pessoa sair do armário completamente. Mas eu acho que o ponto central que eu quero trazer dessa discussão não é nem esse armário, né, em que eu vou sair para a sociedade, em que eu vou me expor para o mundo. O armário mais importante do qual eu tenho que sair é o armário que eu internalizei. É o armário que eu carrego comigo, o armário que foi introjetado pelas minhas vivências, pelas vivências que foram repressivas, que ficaram me lembrando, olha, é perigoso ser como você é, tente não ser como você é. E que isso vai de alguma maneira impactar a forma que eu olho para mim, a forma que eu olho para o meu desejo. E se eu não conseguir sair desse armário, ou seja, trabalhar esse complexo sombrio, que muitas vezes carrega uma série de valores, uma série de opiniões, de imagens negativas a respeito do meu próprio desejo, da minha própria identidade, dificilmente vai adiantar sair do outro armário, né, do armário, digamos assim, do mundo, porque eu vou continuar me flagelando com os conteúdos do que muitas vezes é chamado de homofobia internalizada. Muitas vezes isso vai me levar a comportamentos autodestrutivos, ou vai sabotar meus relacionamentos, ou vai inclusive fazer aparecer uma doença, por exemplo, uma depressão, ou algo até, né, psicossomático. Então, eu queria frisar a importância de enxergar o armário não só como este elemento de persona que eu eventualmente consigo abandonar, mas lembrar daquilo que fica introjetado, que fica lá na sombra do conteúdo que eu preciso trabalhar em mim. Trabalhar o que me foi, digamos assim, legado de uma sociedade que é homofóbica, que ensina, inclusive, pessoas homossexuais a serem homofóbicas. E aqui lê-se, né, todo tipo de violência contra LGBTs. Eu estou usando homofobia só para ficar mais simples a fala. Então,
é nesse ponto que a gente chega à importância da terapia e da delicadeza do processo terapêutico de uma pessoa que está saindo do armário, que está se assumindo para o mundo. Porque ela está aí nessa negociação, não só com o mundo, mas com ela mesma. A gente tentando entender quais são esses conteúdos que são difíceis para ela olhar, que ela vai ter que se confrontar. O que ela comprou do discurso homofóbico que venderam para ela? O que desse discurso homofóbico, o que dessa sensação de vergonha, essa sensação não, essa vergonha que ela carrega, traz para ela hoje? O que essa vergonha, o que essa culpa tem ainda influenciado o comportamento dela? Então, é muito importante que um analista esteja pronto para ouvir essa pessoa com acolhimento para não reproduzir padrões homofóbicos que às vezes são muito sutis, que às vezes nem o analista percebe que está fazendo, como por exemplo, não, mas como você não é homem de verdade, isso eu já ouvi de um profissional de saúde mental, né? Olha só, quer dizer que um homem gay não é um homem de verdade. Então, como é que isso funciona? Como é que o analisando vai ouvir o meu discurso se eu faço esse tipo de uso da linguagem? Porque às vezes eu não estou nem percebendo o que eu estou fazendo. Porque esse tipo de linguagem é normalizada. Então, olha só a importância da gente ainda estar discutindo esses temas. A importância da gente ainda estar visitando essas questões. Obviamente tem muito mais que pode ser dito sobre isso, né? O vídeo já está ficando meio extenso. Mas eu queria convidar vocês então a ler um artigo que eu fiz sobre o tema. Ele está no site do IGEP, baseado nesse artigo que eu trouxe esse vídeo hoje para vocês. E eu queria agradecer a atenção. Obrigado. Até mais.